Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a saúde do adolescente, sobre o adolescente e as suas peculiaridades. O adolescente, que é considerado adolescente a partir dos 12 aos 18 anos, segundo o ECA. Bom, para ficar mais fácil para a gente compreender, a adolescência é uma fase de transição, uma fase de mudanças do corpo, da mente, do psicológico dessa criança, porque o sistema nervoso e o sistema músculo-esquelético estão constantemente mudando para adequar esse indivíduo, né, as mudanças que vão acontecer nesse decorrer do tempo. Nós, fisioterapeutas, vamos tratar esse paciente onde? Vamos receber ele lá na assistência básica, lá na atenção primária, junto com uma equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar, que é o médico, o físio, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista. Então, o que vamos fazer com este jovem, com esse adolescente, além de reabilitar? Nós vamos atuar nas disfunções osteomoleculares, vamos atuar nas afecções que vêm do sistema músculo-esquelético, junto também com a mudança do corpo desse paciente, o que vai mudando com a orientação, né? Junto com o médico, que além de diagnosticar doenças, também vai estar inserido nessa parte de prevenção. O psicólogo, que vai estar orientando sobre as mudanças comportamentais, né? Sobre as alterações de humor, entre outros. O nutricionista, sobre possíveis disfunções alimentares que podem acarretar esse adolescente de diagnosticar doenças, também vai estar inserido nessa parte de prevenção. O psicólogo, que vai estar orientando sobre as mudanças comportamentais, né, sobre as alterações de humor, entre outros. O nutricionista, sobre possíveis disfunções alimentares que podem acarretar esse adolescente, né? Então, o adolescente, como passa por muita mudança, nem sempre isso é aceito de forma natural, nem sempre isso é aceito de uma forma boa, né, digamos assim. Então, a equipe multidisciplinar que vai receber este adolescente tem que chegar num consenso antes, levar em consideração todos os aspectos que foram mudando na vida desse paciente, levar em consideração tudo isso na hora de tratar, na hora de conversar com ele, levar essas informações para ele. Tá, mas Thalia, além de reabilitar, o físio faz o quê? O físio está lá na prevenção, junto com a equipe multidisciplinar, nas orientações devido às doenças sexualmente transmissíveis, orientando sobre as substâncias, né, que são nocivas à saúde, ao abuso do álcool, a gravidez precoce, o que fazer, como não fazer, o que pode acontecer, né? Não é fácil para um adolescente esse tanto de informação que vai chegando junto com a puberdade, né? O corpo vai mudando, a mente vai mudando, e tudo isso nem sempre é aceito de uma forma natural. Então, é nossa obrigação, junto com a equipe multidisciplinar, levar essas informações, levando em consideração tudo que ele já tem de transformações, levar de uma maneira mais clara, mais fácil, assim. Então, a equipe multidisciplinar que vai receber este adolescente tem que chegar num consenso antes, levar em consideração todos os aspectos que foram mudando na vida desse paciente, levar em consideração tudo isso na hora de tratar, na hora de conversar com ele, levar essas informações para ele. Tá, mas Thalia, além de reabilitar, o físio faz o quê? O físio está lá na prevenção, junto com a equipe multidisciplinar, nas orientações devido às doenças sexualmente transmissíveis, orientando sobre as substâncias, né, que são nocivas à saúde, ao abuso do álcool, a gravidez precoce, o que fazer, como não fazer, o que pode acontecer, né? Não é fácil para um adolescente esse tanto de informação que vai chegando junto com a puberdade, né? O corpo vai mudando, a mente vai mudando, e tudo isso nem sempre é aceito de uma forma natural. Então, é nossa obrigação, junto com a equipe multidisciplinar, levar essas informações, levando em consideração tudo que ele já tem de transformações, levar de uma maneira mais clara, mais fácil para ele e ajudá-lo nesse processo de desenvolvimento. Para isso, o que garante e ampara esse adolescente dentro da saúde pública tem o PROSAD, que é um programa de saúde específica aos adolescentes, visando a proteção, a informação, o tratamento, a reabilitação, tudo isso para que ele receba todo esse apoio, todo esse acompanhamento no decorrer da sua adolescência. No decorrer do vídeo, os alunos vão estar discorrendo um pouquinho mais. A respeito do crescimento e do desenvolvimento
puberal, temos que falar da puberdade. A puberdade não é um sinônimo da adolescência, mas é uma fase dentro da adolescência, influenciada por mudanças biológicas, tanto nos meninos, que tem um crescimento dos pelos, dos testículos e do aumento do tórax, e nas meninas, que é o aumento dos seios e do quadril, e pode durar de 2 a 4 anos. Temos também crescimento musculoesquelético, que é aquela fase conhecida como a fase do estirão, é a terceira fase do crescimento, e cresce aproximadamente 20%, é a fase final, da estatura final do adulto, e é influenciado por fatores externos também, como nutrição, condições psicossociais e ambientais. Além da parte musculoesquelética, na puberdade ocorre o desenvolvimento e o amadurecimento do sistema cardiocirculatório e respiratório, principalmente nos meninos, devido ao aumento da massa muscular e da resistência física. Também tem um crescimento da característica sexual, que é organizado e regulado pelo sistema neuroendócrino. Nas meninas ocorre devido ao desenvolvimento dos seios e no menino devido ao aumento do volume testicular. Bom, quando a gente fala das mudanças que o cérebro passa na fase da adolescência, a abordagem ela visa as competências cognitivas, sociais e emocionais que estão amadurecendo e não tem relação com o período da puberdade, né, que é a fase que ocorre a mudança no corpo. Então, o cérebro ele não sofre modificações apenas na fase intraútero até os 6 anos. Pelo contrário, o cérebro da criança ela continua modificando até a fase adulta, passando por reorganizações sinápticas, né, de modo a aprender e modular o comportamento motor, social e comportamental. Então, o cérebro do adolescente ele é aproximadamente 3 vezes maior do que o do recém-nascido e possui cerca de 2 vezes mais sinapses comparado com o cérebro adulto. Então, além disso, possui menos neurônios e mais mielina do que o adulto. A diferença entre eles não está no número de neurônios, mas sim na qualidade de conexões entre eles, sendo que o cérebro do adolescente passa por uma reorganização química e física, né, que é o aumento da quantidade de neurotransmissores, para melhor capacidade de troca de sinais elétricos entre os neurônios. Então, deste modo, o aprendizado tanto motor quanto comportamental do adolescente é regido por mudanças químicas, né? O aumento de neurotransmissores, por exemplo, em alguns locais do cérebro, como os núcleos de base, o córtex parietal, o núcleo accumbente, o córtex frontal e a amígdala cerebral. Olá, sobre as afecções na saúde do adolescente, vale ressaltar e frisar que o adolescente ele não é um adulto em forma de miniatura ou uma criança crescida. Ele é um indivíduo que está passando por uma fase extremamente conturbada, uma fase de alteração comportamental, sexual, neurológica e principalmente óssea articular. Vale lembrar que o adolescente ele se encontra na terceira fase do estirão do crescimento. O que vem a ser isso? Naquela fase que o aumento do crescimento é muito rápido e de altura também. E é nessa fase que surge o surgimento da escoliose, que é conhecida e denominada de escoliose idiopática do adolescente. Esse tipo de escoliose é muito comum entre os indivíduos adolescentes. Cerca de 80% dos casos é ocasionada em indivíduos dos sexos femininos, na idade entre 11 e 14 anos, aquela fase que antecede a primeira menstruação. Como o próprio nome já diz, idiopática, que é sem causa conhecida. Ainda não há nenhum surgimento, nenhum motivo específico e determinado para
escoliose, né? Como o próprio nome já diz, idiopática, sem causa definida, né? Então, é importante enfatizar, principalmente no quesito de reabilitação, que a tendência do risco de progressão dessa escoliose é muito rápida, porque visto que a taxa do crescimento ósseo ele é muito rápida nessa fase do que a musculatura, né? E muitas vezes nenhum sintoma é visível nessa fase. Então, o período da adolescência, como já citado, né, anteriormente, é uma fase de mudança, é uma fase que ocorre aquela mudança de sexual, comportamental e também a imagem corporal vai mudar, né? Que eles procuram o quê? Procuram uma exigência, né, da sociedade atual, aquele padrão de beleza. E muitas vezes também ocasiona o quê? Uma inadequada alimentação. Que essa inadequada alimentação também gera um estado de quê? Vai gerar um estado de anorexia e bulimia. Olá, sobre as alterações que ocorrem na fase da adolescência. Essa fase, ela representa um período onde ocorrem várias mudanças no corpo físico do adolescente. Dentre elas, temos as alterações hormonais, que interferem tanto no aspecto comportamental quanto no aspecto físico e no sistema reprodutivo do adolescente. As alterações que se destacam no corpo físico é o aumento da altura, o aumento das partes do corpo, dos pés, dos braços, do rosto. E nos meninos temos as principais alterações, que é o crescimento dos órgãos sexuais e a mudança da voz. Nas meninas temos a presença da menarca, o aumento do quadril, da coxa, também o crescimento dos órgãos sexuais, a presença de acne, né, de famosa espinha, e o porquê de todas essas alterações. Uma área cerebral chamada hipotálamo, ela envia sinais para uma glândula chamada hipófise, onde a qual produz dois tipos de hormônio, o LH e o FSH. São eles que são responsáveis por todas essas alterações que ocorrem no corpo do adolescente. E diante dessas alterações físicas, posturais, esses transtornos alimentares, cabe a abordagem de uma equipe multidisciplinar, onde cada um vai desempenhar o seu papel frente ao problema. Olá! Quanto à agressividade e à depressão, nós sabemos que nessa fase, algumas estruturas cerebrais, como o lobo pré-frontal e os núcleos de base e o núcleo accumbente, eles estão em uma fase de amadurecimento. Isso faz com que o comportamento do adolescente ele seja descontrolado ou desinibido de atos motores e sociais, considerados inapropriados pela sociedade. E por isso, tais sintomas como a agressividade, a depressão, são queixas comuns que geralmente demonstram uma fase da passagem da idade desse adolescente. Porém, quando isso se manifesta de uma maneira persistente, é observável entrar com um tratamento medicamentoso ou terapêutico. E já a depressão, ela é uma queixa cada vez mais nos dias de hoje, ela tem sido descrita nos adolescentes, onde o cérebro ele é considerado imaturo, estruturalmente e associado às frustrações da vida, frustração pessoal ou social, onde ele compete para ser o mais associável, o melhor, o mais bonito. Diante de uma sociedade contemporânea, faz com que esse problema se torne mais observável. E é importante que principalmente os pais eles estejam atentos aos sinais como a insônia, a falta de apetite, a irritabilidade, a baixa autoestima,
a falta de concentração desse adolescente, a dificuldade na fadiga crônica, que pode ser indícios de quadro de depressão. E devemos observar que, de acordo com os diferentes sintomas neurológicos, devem ser tratados por uma equipe multidisciplinar. No caso, cada um vai atuar, vai avaliar em conjunto e, somando as funções em prol do objetivo único, que é a inserção e a recuperação desse adolescente para a sociedade. A escoliose idiopática é uma patologia que causa um desvio acentuado lateral da curvatura da coluna. Geralmente na posição anterior consegue-se já checar, ver essa curvatura acentuada lateral da criança. Essa patologia ela pode surgir desde a infância até a adolescência, sendo que quanto antes for o diagnóstico dessa patologia, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais fácil será o tratamento, mais fácil terá e mais chance terá de corrigir com mais facilidade esse desvio anormal. Então, por quê? Porque quando há uma formação já completa da vértebra e da coluna vertebral, torna-se mais difícil esse tratamento. Essa patologia, a sua progressão depende de alguns fatores, como o sexo, a progressão, de como está ali já esse grau de curvatura, porque o sexo fala-se que em meninas ela é mais frequente do que em meninos, e quanto o grau já da curvatura for maior e mais acentuado, se tornar mais difícil o tratamento. A fisioterapia utiliza-se de reeducação postural global, RPG, fortalecimento, alongamento, que se baseia-se nisso para que haja um realinhamento da postura novamente, fazendo com que não haja mais essa curvatura anormal, muito acentuada. Ou seja, através do RPG, através de fortalecimento. Também utiliza-se o colete, é bastante utilizado o colete para o realinhamento da postura, A fisioterapia, ela utiliza de diversas técnicas, que ajudarão ali essa criança a manter novamente uma postura correta, ideal, para que não tenha mais essa curvatura acentuada demais, geralmente pode ser também diagnosticado por raio-x ou através do teste de Adams, que é um teste onde a criança fica em flexão de tronco, extensão dos membros inferiores e extensão também dos membros superiores, ou seja, os membros superiores, as mãos, ficam tocando ao chão, e é observado ali da parte posterior da criança uma gibosidade, ou seja, uma curvatura anormal, da coluna vertebral, e assim diagnosticando-se uma escoliose idiopática. Idiopática porque são várias etiologias, não tem uma etiologia muito bem definida. Seguindo o raciocínio do Washington e dando continuidade à unidade 4.3, a gente também tem que estar falando um pouco sobre os graus de escoliose. As escolioses elas são divididas em 3 graus, sendo leve, moderadas ou graves. As escolioses leves são escolioses que atingem alterações até 20 graus. Escolioses moderadas são escolioses que atingem alterações de 20 a 40 graus. E escolioses graves são escolioses que não têm intervenção fisioterapêutica, apenas cirúrgica para recuperação, e são alterações acima de 40 graus. Vale ressaltar também que o uso de colete ele não é ideal para todos os pacientes. Existem pacientes que eles têm alterações semestrais, ou seja, a cada 6 meses o paciente ele tem aumento do grau de nível de escoliose. Suponhamos que o paciente deu entrada em junho, diagnosticou que estava com escoliose e estava com 20 graus. E já em dezembro ele fez o exame novamente e estava com 40 graus de alteração. Esse paciente, apenas o colete não vai ser eficaz. Ele tem que ser sujeito a um procedimento cirúrgico,
e após o procedimento cirúrgico, está dando início ao uso de coletes, né? E também é conciliado com tratamentos fisioterapêuticos, né? Porque a gente sabe que o lado que estava côncavo, ele estava com a musculatura flácida, uma musculatura relaxada. E o lado que estava convexo, a musculatura estava puxando nessa escoliose. Então, o relaxamento e o fortalecimento dessas musculaturas no tratamento fisioterapêutico vai estar auxiliando bastante esse paciente e está mantendo a ele um novo padrão, né, de coluna, uma coluna estabilizada, uma coluna totalmente ereta. Bom, e quais são esses coletes, né? Quais são os principais coletes utilizados nos dias de hoje, né? Eu vou estar dando 3 exemplos, né? São os exemplos que nosso livro didático também aborda. Então, fiquem ligados que esse aqui é o primeiro colete. É o colete de Milwaukee. É um colete para ser utilizado em toda a região da coluna vertebral, né? É um colete que abrange desde a região cervical, torácica e lombar. É um colete que tem uma função de corrigir dupla a alteração da escoliose, ou seja, dupla curvatura. É um colete bastante utilizado, né? Então, é um colete bem interessante, como vocês podem ver aqui. O segundo colete é o colete de Boston. Já é um colete que não abrange a região cervical, né? Ele é um colete que ele pega apenas a região torácica, lombar e sacral. Ele é utilizado para todos os tipos de curvatura que não precisem de alinhamento cervical, né? Porque ele não pega a região cervical. E o terceiro colete é o colete de Providence, esse daqui que está aqui em cima. É um colete de uso noturno, né? Então ele é um colete que ele puxa essa convexidade à noite, então ele tem uma força maior na convexidade da escoliose. E ele é utilizado apenas noturnamente, né? Porque ele é muito grande, muito desconfortável também para utilizar durante o dia, porque ele exerce muita pressão, né, nesse lado da convexidade. E a próxima aluna vai estar falando um pouco sobre como tratar a escoliose. Existem algumas técnicas e métodos para o tratamento da escoliose, como método de Klepper, RPG e Isostress, entre outros. O método de Klepper, ele baseia no treinamento, alongamento e fortalecimento do tronco na posição 4 apoios e joelhos, onde o paciente fica na posição de gato e será ministrado exercícios como deslizamento para o alongamento da coluna. Já o RPG é baseado na biomecânica com o objetivo de tratar o corpo como um todo, identificando os encurtamentos musculares e trabalhando a posição estática e também a reeducação postural. Já o Isostress é um método que trabalha especialmente a força muscular em isometria, tendo como foco na correção postural, na qual melhora a flexibilidade e fortalece diferentes grupos musculares do corpo, onde irá desenvolver posições corretas da coluna e também irá desenvolver a capacidade respiratória. Ok. Uma outra técnica que a gente pode estar utilizando é o Pilates. O Pilates, ele trabalha muito a respiração e as contrações excêntricas, isométricas, concêntricas, controle do core. Isso ajuda bastante no trabalho da escoliose, nesse tratamento que a gente vai fazer. Uma outra técnica também é a cinesioterapia, através de fortalecimento muscular, alongamentos. Tudo isso pode estar trazendo uma melhora para o paciente, mas tudo depende da avaliação. O fisioterapeuta, a avaliação inicial ela é de extrema importância, porque a gente vai descobrir quais músculos estão encurtados, quais precisam ser fortalecidos. Tem toda essa questão que precisa ser avaliada. Então, não existe uma técnica melhor, vamos dizer assim. O que existe é uma boa avaliação
dentro do perfil desse adolescente e que a gente possa, em conjunto com as vontades, o que for mais prazeroso para ele, né? Tem toda essa questão de hormonal, onde o adolescente muitas vezes tem depressão. Então, o exercício físico ele precisa ser feito de uma forma prazerosa e que para a gente atingir todos os objetivos do paciente, além de tratar a escoliose, né, que no caso seria o nosso objetivo, mas a gente precisa tratar globalmente também. O exercício físico ele ajuda até no controle hormonal. Toda essa questão dos hormônios, né, crescimento do corpo, esse desenvolvimento muito rápido, todas essas questões que as meninas falaram anteriormente, tudo isso, o exercício, essas técnicas também vão ajudar nessa questão. Uma outra coisa também que eu vou falar é sobre a fisioterapia dermatofuncional. Uma queixa muito grande dos adolescentes, né, uma coisa que implica na questão emocional deles é a acne. A acne, devido a esse crescimento, esse aumento hormonal dos hormônios andrógenos, faz com que as glândulas sebáceas trabalhem com mais intensidade, causando sebo, e esse sebo ele vai causar acne. E aí é onde entra a fisioterapia dermatofuncional, também tem algumas técnicas, em especial a laser terapia e a alta frequência. A laser terapia trabalha na remodelação do colágeno e a alta frequência tem ação bactericida e fungicida e anti-inflamatória. E a gente pode estar contribuindo também. Então, assim, o que a gente percebe diante de tudo isso? Que o tratamento ao adolescente ele precisa ser global. O exercício físico ele vai ajudar em todos os sentidos, né? Psicológico, até mesmo no controle hormonal, né? Nessa questão da acne, e o trabalho multiprofissional, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, é isso.